A gente sim terá em Minas Gerais, né, um grande polo potencialmente a partir da expansão e o crescimento da Bion, que a gente estava conversando anteriormente, numa indústria que é uma indústria não do futuro, é do presente, e que significa, nos dias atuais, uma questão estratégica, além de ser uma questão social, né, no combate às doenças de uma população brasileira cada vez mais envelhecendo, com doenças crônicas. Então, o acesso aos tratamentos dessas doenças que vêm com a idade se torna muito importante do ponto de vista social. E no mundo atual, ter a produção localizada é um fator estratégico. A gente viu bem na pandemia, né, o que aconteceu. Mas, Heraldo, antes da gente começar a falar sobre esse portfólio, que é muito amplo da Bion, para quem não sabe, a Bion ela já existe desde 2001, quando ela foi formada, né, pelo grupo do ex-ministro Valfrido, dos Mares Guia, família Valfrido, e ela foi uma cisão, né, um spin-off, né, como vocês gostam de dizer, da Biobras. Como é que se deu isso? De lá para cá, como é que foi chegar nesse ponto que a gente está, né? Tem o momento da cisão, né, onde a patente desenvolvida pela Biobras é mantida na Bion. Os profissionais principais que fizeram essa patente e produziram biotecnologia de uma maneira pioneira no mundo, né, também ficaram na Bion. Houve um período de desenvolvimento tecnológico para outros países e em 2013 para 2014 houve uma recapitalização e a empresa voltou a ser uma empresa ativa no mercado brasileiro, mas partindo praticamente como um greenfield, porque todas as questões regulatórias tinham evoluído, tinham passado um tempo de Anvisa, de regulamentações, por exemplo, uma RDC 55, que é a resolução da direção colegiada da Anvisa, que criou toda a regulamentação para a aprovação de produtos biotecnológicos no Brasil. Então, era necessário, naquela largada, nessa nova fase, a partir de 2014, construir uma empresa praticamente do início. E foi isso que a gente fez. Né? Então, já se passaram 11 anos. Né? Então, ficávamos ali num escritório na Praça da Assembleia. Hoje estamos em Nova Lima, no Alphaville, com uma planta estado-da-arte mundial. 100 mil metros quadrados, né? A área que ela ocupa. Uma área grande, 12 mil metros construídos de tecnologia. Uma fábrica que todos os visitantes internacionais ficam muito bem impressionados. E, sobretudo, nós temos hoje 10 produtos aprovados na Anvisa. Né? Começamos a comercialização em fim de 2019, com um produto biosimilar na oncologia, antes mesmo de irmos para as origens da diabetes. Lançamos o Glagilin, que é a marca de insulina glagina, durante a pandemia, em situações muito restritivas. Não dava para visitar ninguém, né? Era aquilo tudo com restrição. Constituímos uma empresa hoje que já chega a uns 165 colaboradores. Né? Então, o faturamento é crescente. Né? Então, a gente considera hoje uma empresa operacional, porque nós temos a fábrica operando, e muito em breve a plena, temos toda a estrutura comercial de distribuição para todo o sistema de saúde do Brasil, farmácias, governos estaduais e hospitais. Todas as autorizações da Anvisa, tudo, né? Que é altamente regulada, uma das mais exigentes do mundo, né? Tem tudo ali. Foi um bom tempo de trabalho para as autorizações. E hoje nós vendemos, inclusive, para o Ministério da Saúde, licitações.
e temos mais de 12 parceiros internacionais que permitem que a gente tenha um portfólio que transcreva a necessidade que a gente falou no começo de medicamentos para doenças crônicas produzidos pela via biotecnológica. Heraldo, antes da gente entrar propriamente nesse portfólio, às vezes muita gente me pergunta assim, vê quem são os donos da Bion, né? Além da família Valfrido, que tem aí 8%, outro dia eu mediei um debate com o Lucas Callas, da Cedro Participações, que também tem esse volume, mais ou menos. Tem o BTG, tem a gestora de recursos WNT, tem o BNDES. Como é que está composto hoje? Ela tem capital aberto na Bolsa também, na B3, né? Como que é hoje assim, essa formação dos acionistas? Não sei se eu esqueci alguém aqui, porque são a família Valfrido mais 6 acionistas, né, majoritários, e depois vem os acionistas da Bolsa. Né? Eu acho que, historicamente, devemos considerar os fundadores a família Maris Guia, né, o Marcos, que era o irmão do Valfrido, que era o grande cientista e que, infelizmente, faleceu precocemente, mas ele era o fundador, juntamente com o Guilherme Henrich, que tinha a visão estratégica de negócio junto com alguém, com o Marcos, com alguém de conhecimento tão elevado em biotecnologia. Então, a Biobras e, por consequência, a Bion, nasceu com um conceito de biotecnologia nos anos 70. E o Brasil perdeu essa chance incrível, porque estava à frente do seu tempo. E a visão do Guilherme também foi de ter uma empresa aberta. Então, a Biobras também já era aberta. Então, nós, hoje, temos um cap table bem diverso em função de aumentos de capital que surgiram e, sobretudo, pela entrada de empresários e investidores que miram o longo prazo, que veem a necessidade clara, né, de uma empresa nacional atuante na área de biotecnologia e que vem, sem dúvida, um potencial econômico de retorno de investimento no longo prazo para uma demanda claríssima da população. Então, essa diversidade, ela atrai aqueles que são interessados no negócio e que também carregam os valores nossos de endereçar a necessidade brasileira, ao mesmo tempo que traga retorno aos investidores. Sim, claro. Então, eu acho que, como nós nascemos já como uma empresa aberta... nessa cultura, né? Essa cultura. Então, a governança que a gente tem hoje na B3 é o que eu falo, a gente tem uma governança altíssimo nível. Se a gente faturasse 1000 vezes mais, seria exatamente o mesmo trabalho, mas isso também gerou uma cultura de governança, um conselho equilibrado, com participações que mudam em função do novo cap table e que trazem novas ideias, novas dinâmicas, e que também acho muito saudável para a empresa, para a gente seguir na atualidade com investidores novos que entraram em janeiro, por exemplo, como o Lucas, né, que traz energia, que traz uma dinâmica para uma empresa crescente. Não é só o dinheiro, né? Não é só o dinheiro. Tem que acreditar no projeto, né? Tem que entender e saber que isso tem um impacto muito grande. Eles entendem bem isso. Nós temos, na verdade, investidores também em São Paulo. O BTG acaba sendo o administrador de alguns investidores, né, que também acreditaram muito antes. Que é uma marca forte também, então, né? Para o mercado, né? O mercado vê como um projeto sólido, né? Agora, quem investiu em 2013 para 2014 foram realmente pioneiros corajosos no ambiente brasileiro muito antes de... né? Então, a TMG, juntamente com o Valfrido e o Guilherme, tiveram uma grande participação no sentido ativa do negócio, num momento que era muito desafiador. Que era só neblina, né? Você não via assim, a coisa totalmente como está hoje. Era um PowerPoint, né? Era uma ideia. Então, hoje, passo a passo, ano a ano, claro que se tornou cada vez mais concreto.
A minha piada interna na Bion é assim, a gente saiu do estado gel e agora a gente solidificou. Porque no gel a gente teve que se adaptar a muitas coisas. Nós passamos por pandemia, várias mudanças de ministro da saúde, várias mudanças... De governo, plano econômico. Quando a gente, o dólar... Guerras. Enfim, então tem um ambiente macro e que a gente soube se adaptar e estamos hoje podendo atrair novos investidores que têm uma visão agora mais clara do que é a situação e mais concreta, porque evidentemente está lá, nós estamos hoje já líder no mercado de insulina glargina, então tem fatores bem mais claros. Tem mercado, não é? Tem uma demanda altíssima. Minas S.A. Temporada Governança. Oferecimento Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. E Sistema Fê Comércio MG, Sesc, Senac e sindicatos empresariais. Juntos por quem faz acontecer. Realização O Tempo.